Hoje, você vai conhecer a incrível história de Noé, um homem que caminhou com Deus em um tempo de profunda corrupção e maldade sobre a terra. Você descobrirá detalhes sobre sua vida, sua missão e como ele se tornou o protagonista de um dos maiores eventos da história bíblica, o dilúvio. Acompanhe até o final, pois a trajetória de Noé não é apenas um relato antigo, mas um reflexo de ensinamentos profundos para nossas vidas hoje. Parte 1. A introdução a Noé e o contexto da época. A história de Noé começa em um dos momentos mais sombrios da humanidade, conforme descrito em Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. O mundo estava em caos moral e espiritual. A violência, o pecado e a depravação tinham se espalhado de tal maneira que Deus decidiu trazer um julgamento severo sobre a humanidade. Mas, em meio a toda essa escuridão, Noé se destacou. Noé foi descrito como um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. E, mais importante, Noé andava com Deus. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Isso nos dá uma pista sobre a sua personalidade. Ele era fiel em um tempo onde a fidelidade a Deus estava em escassez. Ele e sua família viviam em um mundo onde o mal prevalecia, mas sua lealdade a Deus o diferenciou, salvando sua vida e o destino da humanidade. Parte 2. A instrução de Deus e a construção da arca. Quando Deus viu a depravação na terra, ele decidiu que o mundo deveria ser julgado e purificado por meio de um dilúvio. Mas Deus também decidiu salvar Noé e sua família. Em Gênesis capítulo 6, versículo 13 e versículo 14, Deus disse a Noé: "O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer." Aqui, Noé recebe uma ordem extraordinária: construir uma arca colossal, com cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Gênesis capítulo 6, versículo 15. E mais, a arca deveria ter 3 andares e ser capaz de abrigar sua família, além de uma vasta quantidade de animais de cada espécie da terra. Imagine por um momento o cenário: Noé, sozinho com sua família, cercado por uma sociedade que zombava de sua fé e obediência a Deus, começava a construir uma arca gigantesca. Ele não discutiu, não questionou. A Bíblia relata: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Esse é um dos momentos mais impressionantes de sua história. Uma fé inabalável que o levava a obedecer a Deus, mesmo sem ver ainda o cumprimento de suas promessas. Parte 3. A missão de salvar a vida na terra. Quando o tempo chegou, Deus deu a Noé mais instruções. Ele deveria levar um casal de cada espécie de animal para dentro da arca, junto com a provisão necessária para mantê-los durante o dilúvio. O texto bíblico em Gênesis capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3, descreve como Deus instrui Noé a tomar animais limpos e impuros, aves e tudo o que rasteja sobre a terra, preservando a diversidade de vida no planeta. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles entraram na arca. Deus então selou a porta, Gênesis capítulo 7, versículo 16, e o julgamento divino começou. Por 40 dias e 40 noites, as chuvas caíram e as águas subterrâneas romperam, inundando a terra completamente. Gênesis capítulo 7, versículos 11 e 12. Todos os seres vivos fora da arca pereceram. Noé e sua família ficaram na arca durante 150 dias, até que as águas começaram a baixar.
Esse longo período de isolamento deve ter testado a paciência e a fé de Noé, mas a Bíblia não relata que ele vacilou em sua confiança em Deus. Parte 4. O alívio pós-dilúvio. Finalmente, após meses, a arca pousou no monte Ararat. Gênesis capítulo 8, versículo 4. Noé, demonstrando cautela e paciência, enviou uma série de aves para verificar se as águas tinham abaixado. Primeiro, uma pomba voltou sem achar lugar seco, mas na segunda vez ela retornou com uma folha de oliveira. Um sinal claro de que a terra estava começando a se renovar. Quando as águas secaram completamente, Deus ordenou que Noé saísse da arca com sua família e todos os animais. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus em agradecimento por sua proteção e fidelidade. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Deus, então, fez um pacto com Noé e seus descendentes. Nunca mais exterminarei todos os seres vivos como fiz desta vez. Para selar esse pacto, Deus criou um sinal visível que dura até os dias de hoje, o arco-íris. Em Gênesis capítulo 9, versículo de 13 ao 15, Deus disse: "O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra." Esse pacto não era apenas um acordo com Noé, mas com toda a humanidade. Parte 5. A última fase da vida de Noé. Após o dilúvio, a vida de Noé continuou, mas agora ele era o patriarca de uma nova geração. Gênesis capítulo 9 descreve a bênção de Deus a Noé e seus filhos, instruindo-os a serem fecundos e multiplicarem-se, e enchendo novamente a terra. Noé viveu mais 350 anos depois do dilúvio, chegando à idade de 950 anos. Ele viu seus descendentes crescerem e se espalharem pela terra, cumprindo o mandato de Deus. Mas a história de Noé também nos traz uma lição importante sobre o erro humano. Noé, um homem justo e fiel, teve seu momento de fraqueza ao se embriagar com o vinho que ele mesmo cultivou. Esse evento nos mostra que, apesar de seu grande papel na história da humanidade, Noé era humano e sujeito a falhas, como qualquer um de nós. No entanto, isso não diminuiu sua importância como um dos maiores exemplos de fé e obediência a Deus. A história de Noé não é apenas um conto distante do passado. Se olharmos ao nosso redor hoje, podemos ver muitas semelhanças entre o mundo de Noé e o nosso. Vivemos em tempos onde a violência, a corrupção e a indiferença para com Deus parecem prevalecer. As pessoas estão cada vez mais distantes dos valores divinos, assim como aconteceu na época do dilúvio. No entanto, assim como Deus buscou Noé em meio à escuridão daquele tempo, Ele continua procurando aqueles que desejam andar em seus caminhos hoje. Noé nos ensina que, mesmo em meio ao caos, é possível viver uma vida de fé e obediência. Ele nos mostra que, ao confiarmos em Deus e nos mantermos firmes em nossa fé, podemos encontrar salvação e proteção, assim como ele encontrou. A arca que Noé construiu pode ser vista como um símbolo da nossa escolha de seguir a Deus, mesmo quando o mundo vai na direção contrária. A pergunta que fica é: estamos construindo nossas próprias arcas espirituais? Estamos buscando refúgio em Deus e vivendo de acordo com seus princípios, ou estamos nos deixando levar pela correnteza do mundo? Reflita sobre sua própria vida. Quais áreas você precisa alinhar mais com a vontade de Deus? Será que você está andando com Deus como Noé andou? Pense sobre o que você tem priorizado e o que precisa mudar para se aproximar mais de Deus. Deixe nos comentários. Como você pode ser uma Noé nos dias de hoje, em meio às dificuldades e distrações do mundo? O que você fará para caminhar com Deus, assim como Noé fez? E não se esqueça de dar o like para esse vídeo e compartilhá-lo com pessoas que você gosta, para que elas também possam aprender e refletir sobre o exemplo de Noé. Quanto mais pessoas souberem dessa história, mais podemos impactar vidas e transformar o nosso mundo. Que a história de Noé inspire você a permanecer firme
independente do que o mundo ao redor esteja fazendo. E lembre-se, Deus sempre cuida daqueles que o seguem.